Oiê! Boa noite! Ai, que coisa boa, quanta gente entrando! Que coisa boa ter vocês aqui, muito boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira série de lives que eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que a gente está fazendo isso, como que nasceu, enfim, sejam muito bem-vindos! Oi, Rô! Bora lá, se acheguem. Vamos falar um pouquinho de verdade, vamos falar um pouquinho de gente. O nosso convidado, ele já tá entrando. Ele tava terminando o trabalho, porque uma das coisas que a gente vai falar, né, que não tem mais limite, né? A gente trabalha full time dentro de casa, não tem tempo pra parar pra nada. E ele é mais um desses casos que tava trabalhando até agora. Ele se comunicou comigo e já ele entra, tá? A gente vai falar de pessoas, porque sem pessoas a gente não faz absurdamente nada, né? Essa é uma série é a primeira de vários assuntos que vocês pediram, né? Faz uns 15 dias a gente fez uma pesquisa. Oi, Ju! A gente fez uma pesquisa com vocês, perguntando para vocês, o nosso público, né? Assim que a gente faz a experiência de cliente, o que vocês querem ouvir, quais são as dores, o que interessa, o que é útil e etc. E aí a gente teve esse resultado. Aí o Fernando tá aí, meu parceiro. A gente compilou o resultado e fez uma estruturação de uma série de conteúdos super bacanas que a gente vai trazer para vocês. E depois eu explico. E nada do Eduardo, não tem problema. Eu vou falar para vocês, para quem não me conhece, eu trabalho há 10 anos com isso, com cliente, mas antigamente a gente nem falava, né, de experiência de cliente. A gente falava simplesmente de atendimento, falava, aquela louca que gosta de cliente, aquela lá que não deixa ninguém maltratar cliente, etc. E porque a gente entendia que precisava entregar aquela promessa que a gente tinha feito pro cliente, e ponto. E como era custoso, né? Viver numa época que as empresas eram centradas no seu produto, centradas no seu processo, você justificar que a gente precisava quebrar um procedimento, que a gente precisava abrir uma exceção, porque tinha um cliente lá do outro lado reclamando, enfim. Isso foi muito difícil lá no começo, eu tenho certeza que... Bem-vindos, Fê, isso mesmo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, Fernando, Rodrigo, a Ju, com certeza vivenciaram isso e ainda vivem, né? A gente vai tratar disso um pouquinho mais pra frente. E eu me descobri, né? Eu sou advogada de formação, resolvi transformar minha carreira justamente para que a gente consiga transformar a relação de empresas e clientes. Efetivamente, uma empresa tem um propósito, que esse propósito seja cumprido e precisa de pessoas olhando para isso estrategicamente, porque não é simplesmente só um minutinho que o Eduardo tá falando comigo. Desculpa. Não é simplesmente atender, fazer o que a gente vai fazer agora? X. Não, tem toda uma estratégia, tem toda uma pesquisa, você tem toda um propósito, uma instituição inteira olhando para aquele cliente, olhando para tudo. E é isso que eu faço. Então tem um ano que eu abri a minha própria consultoria, que é a Metamorfoses. Eu dou consultoria, treinamento e palestra. E uma dor que eu tenho certeza que todo mundo que atua nessa área tem, e que eu tinha, e graças a Deus eu achei o Fernando,
para isso era a diferença que a gente tem entre o conteúdo da teoria, aquele conteúdo que a gente faz no palco, que a gente tá dando uma palestra e etc. E aquele conteúdo da realidade, aquele conteúdo do artigo. Aquele conteúdo aquele conteúdo da prática, aquilo que a gente vai aplicar, que a gente sai de uma reunião super estressada, aquela reunião que você fala assim, é isso que a gente vai fazer nessa diretriz e tal, e na hora que tá lá no dia a dia, no primeiro ato, isso não acontece porque é difícil, porque é custoso, porque a gente escuta das pessoas, nossa, mas o cliente quer tudo isso, que folgado, né? Não acredito que ele quer mais o quê da empresa. Então a gente tendo essa dor, a dor de quem vive a realidade, né? A dor de quem tem que transpor tantos obstáculos que a gente poderia andar 200 metros, mas a gente tem que andar 2 quilômetros para ver o nosso propósito em prática efetiva. E essa dor da realidade, teve um dia que eu me encontrei com o Fernando e a gente compartilhou essa dor e falou assim, por que ninguém fala disso? Alguém tem que falar disso. E aí nasceu o CX na Real, que é esse canal que a gente quer disruptivo, que a gente não quer aquilo que se tem só na teoria, a gente quer trazer pessoas, que a gente quer trazer conteúdos, e ainda bem que a gente tem feito isso, de realidade, aquela sem frufru de palco, mas sim 100% realidade. Então é este o nosso propósito sempre. No nosso podcast, lá a gente está em todas as plataformas, no YouTube a gente também está agora, aqui, justamente para que vocês tenham o dia a dia e a gente possa, juntos, dentro dessa comunidade, falar assim, não vou abrir mão do meu propósito diante de todas essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, tá? O Eduardo já está aqui. Deixa eu convidá-lo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Antônio. Só um segundinho, Eduardo. Só você pedir para participar. Ai, sejam muito bem-vindos. Karina, Thiago. Ju. Ai, que delícia ter vocês aqui. Nosso querido convidado chegando. Opa! Oiê! E aí, como Seja estamos? bem-vindo, Eduardo. Como é que tá São Paulo? Tá ótimo, com muito frio. E aí? Para nós, a gente tá frio também, né? Para Goiânia, 11 graus para Goiânia é blusa, né? Nossa Senhora, é verdade, tá quase nevando. Só que 11 graus em Goiânia é diferente de 11 graus em São Paulo, né? Muito. Eduardo, a gente estava aqui comentando Acompanhei um pouquinho. legal, do porquê do propósito, né? Que a gente já trocou figurinhas antes, a gente já se conhece, se conectou mais uma vez pelo LinkedIn, né? Essa rede maravilhosa. Sim. E então, o propósito desta live, né? Da primeira live de uma jornada, é que a gente fez essa pesquisa com os nossos protagonistas, a gente tem esse canal e disponibiliza. Da mesma forma que a gente faz a experiência do cliente, né? A gente é de fora para dentro. Então, a gente precisa saber quais são as efetivas dores, as necessidades daquelas pessoas que a gente quer atender. Então, os nossos protagonistas, através da nossa pesquisa, se portaram e falaram assim, ó, eu quero conteúdos práticos, ótimo. Eu quero conteúdos assertivos, sem ser aquele ideal do mundo da teoria, e sim da prática, ou seja, total fit com o propósito do CX na Real. Então, a gente está criando essa live, uma jornada de lives com vários conteúdos. E então, a gente vai ter neurociência, a gente vai ter jornada de cliente, a gente vai ter uma parte também de diversidade, um talk formado só por
maravilhosas executivas aí de várias empresas. Então, justamente para que a gente atenda efetivamente o nosso público. E contextualizando o porquê iniciar com uma live falando de pessoas, a gente sabe que a gente vive, óbvio, na era do cliente, ou seja, é a lei do cliente, ele no centro de tudo, é ele que manda, ele já está acostumado, está mimado, se você não quer fazer por ele, não tem problema. Outra empresa vai fazer e ok. Então, o que carece da nossa parte? Sermos estratégicos. O cliente tem muitas opções, ele passa a exigir algo em troca da nossa atenção. Então, ele fica super exigente. E a gente não pode errar, porque ele tem alta expectativa. Eu dei para você, dentre várias opções, eu dei para você a minha atenção, o meu dinheiro, a minha indicação. Então, você não pode errar comigo. E para que eu não erre com você, eu preciso ter uma empresa muito bem estruturada. Então, talvez lá atrás, quando a gente atuava com, de novo, nem era experiência de cliente, mas quando a gente atuava com atendimento, talvez a gente focasse naquela parte de procedimento, de processo. Então, a gente vai fazer uma jornada bacana, a gente vai se comunicar dessa forma assertiva com o cliente, ótimo. Só que a gente foi percebendo que tudo isso era muito oco, tudo isso era muito vazio se não tivesse pessoas olhando efetivamente para esse mesmo consumidor. Se a gente não tivesse pessoas que compreendessem o porquê de toda a minha ação, o porquê de toda essa minha estratégia. Não adianta nada. Eu estava comentando ontem com o Fernando de um caso que eu tive um excelente atendimento de uma empresa maravilhosa, super ágil. Assim, eu falei com 3 pessoas e ótimo. Todas concatenadas, todas nessa perspectiva, eu preciso encantar a minha cliente, que era eu. E na hora de entregar, não entregaram na data, não me avisaram e ficaram quietos. Ou seja, a última ponte para que eu tivesse satisfeito não foi concluída. Então, mais do que processos e procedimentos, a gente tem que falar de pessoas. Então, Eduardo, você está aqui nesse grande desafio, especialmente agora, quando a gente está falando de crise, né? E na crise tudo fica mais potencializado. E quando a gente está falando de pessoas, colaboradores, estrategicamente olhando para outras pessoas, os sentimentos e as necessidades do cliente, isso é muito difícil, né? Porque você deixa de atuar com aquilo que você quer e você tem que ter colaboradores que saibam olhar, identificar e se relacionar com a outra pessoa. Sim, é verdade. Primeiramente, se apresenta pra gente. Agradecer a oportunidade da gente poder falar ao vivo para o Brasil inteiro, para o mundo, para as pessoas que estão nos acompanhando, falar sobre pessoas. Para mim é uma satisfação grande. Eu falo que eu não trabalho, eu me divirto, né? Eu não trabalho, eu me divirto. Então, assim, e ainda mais para como você é paulistana mesmo? Paulista? Não, eu sou carioca. Mas eu tô em São Paulo, mas eu tô em São Paulo há 20 anos, então eu brinco que eu já fui alfabetizada. Já tô aqui. Então, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Rio também, por São Paulo, por ter muitos Sim. parentes em São Paulo e sempre estar aí fazendo reuniões e trabalhos, enfim. Então, assim, tudo é potencializado nessa crise, né? Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas com recursos humanos tem 21 anos, desde 99, quando eu me vi numa sala de treinamento, ministrando um treinamento, e eu era muito tímido até então, e eu comecei a buscar competência onde eu achava que não as tinha, né? Então, de lá para cá, em 2004, me apresentando, em 2004 eu fui consultor do Grupo Cato, né? Na época Cato Online, né? Uhum. Então, eu era consultor da Cato, com sede em São Paulo, em 2004. 2005, 2006, eu estava em uma empresa chamada Instituto Atenas, era uma empresa minha, junto com 2 sócias, e nós quebramos, como vários empresários brasileiros, né? Como diz, e não desistiram. E como diz até pesquisas norte-americanas, que a maioria, 70% dos empresários de sucesso quebraram pelo menos 3 vezes na carreira, né? Existe essa pesquisa, então
Foi lá, foi a minha primeira vez. Até hoje foi a única. Eu espero que fique nessa. Ah, por favor. E aí, 2007, 2008, e depois eu entrei em outras empresas, eu fui executivo. E é engraçado que eu conto essa história em algumas palestras, eu estava como consultor num cliente aqui em Goiânia, nível nacional, e a CEO, foi a CEO mesmo, falou para mim na época, eu tinha lá meus 25 anos, vai. E aí ela falou para mim, Eduardo, tu é muito bom, mas de 3 coisas te falta uma. Hum, Uma barriga, uma careca ou um cabelo branco. só isso. Só escolhe um das 3, né? E aí hoje eu tô lutando contra a barriga e lutando contra a careca, mas enfim, Palavra forte dela. palavra forte, mas caiu como uma luva e eu fui pro mercado, fui sentar no outro lado da poltrona, da cadeira, sentir as dores, né? Uhum. E o tema nosso de conversa vem muito a calhar, eu lembro muito daquele filme A Verdade Nua e Crua, não sei se você lembra, até uma comédia, né? Sim. E a gente vive a verdade nua e crua no ramo empresarial, principalmente com pessoas. Porque quem faz o resultado são as pessoas. Então, eu fui pro banco da empresa, senti essas dores, cheguei a executivo de RH em 3 empresas de nível nacional, com 3 mil funcionários, com o Grupo Fujioka, que é concorrente da Ricardo Eletro, da Magazine Luiza, são 3 mil funcionários, e enfim, e outras empresas no ramo de agronegócio também, no ramo de TI, com sede em Hum, São Paulo, inclusive, também, ali na Chucre Zaidan, ali perto do Shopping. tá. Então, eu estava aí sempre. E eu comecei a sentir essas dores como executivo de RH, como diretor de RH, como gerente de RH. E desde então, 2011 para cá, eu sou diretor da BRH Goiás, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e hoje diretor do Instituto DHI, Instituto de Desenvolvimento Humano Integrado. E, e como eu senti, sempre quando eu vou para um cliente, eu falo pro meu cliente, falei, cara, eu já sentei na tua cadeira, eu sei mais ou menos o que você sentiu, eu Sim. senti na pele. Então, eu já, por ter sentado na tua cadeira, eu falo um pouquinho das tuas dores. Então, é muito a calhar. Hoje, a empresa ela só tem um nome na frente dela e ela precisa ter esse nome para a sustentabilidade dela, que chama-se resultado. Então, não tem como a gente falar de ação nenhuma, seja marketing comercial, compliance, controladoria, pessoas, se a gente não falar de resultado, ou seja, o número debaixo da última linha. Então, não importa como tu vai fazer a conta, eu quero o número embaixo da última linha. Uhum. Uhum. Eu quero o número embaixo da última linha. Então, me causa um certo espanto quando eu vejo algumas empresas ainda em termos de pessoas e de números que não colocam números em seus objetivos ou no seu planejamento estratégico. Infelizmente ainda existe. Mas Então, essa visão, Eduardo, concorda comigo? Vamos falar da realidade, que não é qualquer RH que tem, né? O RH estruturado estratégico nesse sentido, assim, parceiro de negócio, efetivamente, a gente ainda tem raro com isso, né? O RH, muitas empresas, a gente está falando aqui de realidade, ainda está em DP. Então, eu estou aqui para administrar pessoas, e que não é sim, isso, né? Precisa ser efetivamente esse parceiro de negócio. Então, essa visão do número também pelo RH é uma coisa diferenciada. sim, sim. Eu até. Qual que é a tua formação? Perdão. Eu sou advogada. Ótimo. É. A gente falou. Eu também fiz direito, fiz administração, fiz direito também. E turismo. Eu sou casado com uma psicóloga, né? E minha esposa, ela trabalhou 12 anos com RH e hoje ela é clínica. E Hum. ela tem uma célebre frase que ela fala assim, algumas psicólogas ficam revoltadas, né? Ela fala assim, RH não foi feito para psicóloga. Ponto. Minha esposa fala isso. E qual que é a sabedoria dela falar isso pra gente? Porque nós temos ainda a cultura de alguns RHs, infelizmente, que trabalham como se fosse, eu vou falar um termo, é um pouco pejorativo, mas como se fosse pedagogo de jardim da infância, tá? É, Tá. o foco dele é fazer o mural e a festinha do mês do aniversariante e as datas comemorativas.
entendeu? Então, quer dizer, manipulam todo um cenário na empresa para qualidade de vida. Só que ele esquece de como que ele trabalha essa qualidade de vida para trazer número. A sua festinha, o seu mural, as suas ações vão me trazer número abaixo da linha? Se vão, me mostra como. Se você me mostrar como, Isso. eu vou investir. Agora, se você falar para mim que vai trazer qualidade de vida para as pessoas, que as pessoas vão trabalhar satisfeitas. Cara, que empresa que trabalha satisfeita se o número estiver lá embaixo? Eu atendo uma empresa que mês passado, ela fechou com um déficit negativo de 64 mil reais. E lá dentro está um clima maravilhoso. Eu sentei, estou começando a entender lá agora, eu sentei com o CEO, falei assim, cara, tá todo mundo feliz de trabalhar aqui, mas você tem 64 mil negativo no seu resultado final. Até quando, né? Até quando essas pessoas estarão aqui? Exatamente. Tem algumas pessoas fazendo perguntas Eduardo, qual é a melhor forma de passar para o cliente? Vou falar isso. O Willy Filho aqui, seria interessante chegar para uma concessionária. Tem uma pessoa aqui, Luraulino 30, não generalizar. Não, com certeza não generalizamos. Com certeza não. Né? Eu até falei que algumas psicólogas ficam chateadas. Ela falou de uma forma geral. Inclusive, eu tenho muitas amigas e amigos psicólogos que são da BRH Goiás que trabalham, se você conversar com eles, eles não têm a mentalidade de psicólogo. Tá? Eles têm a mentalidade de negócio. Eu sempre falo para as pessoas assim, vai mexer com gente, se tu é da área de administração e exatas, você tem que se especializar em gente. Se você é da área de gente, se especializa em negócio. Então, você tem que ter um meio termo. Tu tem que ter tem que ter a visão do todo, né? A visão do todo. Então, ontem eu refiz um planejamento estratégico de uma empresa no ramo de financeira, no ramo financeiro, na verdade, uma seguradora aqui em Goiânia que eu atendo. E eu estou começando a terceirizar o RH deles lá e eles me fizeram, com uma outra consultoria, um planejamento estratégico. E dentro desse planejamento estratégico, eles tiveram uma dificuldade de traçar os KPIs né? E falaram assim, caramba, a gente não sabe dos indicadores, a gente não sabe as metas e tal. E eu falei assim, mas tem alguma? Ah, tem. Eu falei, me dá as do RH. E aí eu vi lá, tempo de contratação de vaga difícil e tempo de contratação de vaga fácil. Eu falei, o que vocês definem como difícil e fácil? Primeira coisa. O que a empresa quer chegar? A empresa quer chegar, ela quer ter um resultado, né, legal no final do mês, assim assado. Ok, beleza. O que isso de contratar dentro do prazo vai gerar para resultado? Porque não atrasa para gente. Não, quero saber de número. Entendeu? Ah, não, nós temos aqui o objetivo de ficar entre as melhores para se trabalhar. Ótimo, legal. Até quando? É da GPTW? É da Great Place to Work? Então, vamos pegar o questionário da Great Place to Work, vamos destrinchar 64 questões que eles têm, né? Lá do meu amigo Chiozal, aí de São Paulo, da Great Place, e vamos fazer o seguinte, vamos começar a definir uma estratégia para a gente atuar nisso aqui. Então, uma das metas do RH é pesquisa de clima trimestral. E aí sim, eu tenho um número ligado a uma estratégia. Exato. Porque tem muitas... eu vou falar também da gente, quando está falando de cliente, né? A gente estabelece, escuta um indicador, eu vou ter uma métrica agora, tem uma métrica aí de mercado, está todo mundo falando, coloca aqui interno. Mas para esse meu momento e para o meu negócio, não faz sentido. Isso não vai me trazer o resultado. Não é isso que eu tenho que mensurar, não é o meu foco. Para que eu coloque o meu propósito em prática, eu preciso ser assertiva nos meus indicadores que vão me levar até lá. Ponto. A grande questão é que como fazer esses indicadores? As empresas têm dificuldade. Eu trabalho com plano de cargos e salários tem um tempo. Ano passado, o Instituto DH, nós entregamos 11 planos de cargos e salários, 11 empresas diferentes, sendo delas 3 do Estado. São OS do Estado e outras. Então, assim, a nível nacional, transportadora, empresa de engenharia, enfim. E quando você chega para eles e fala assim,
não existe plano de cargos e salários de carreira se você não tiver uma avaliação de desempenho. Aí eles falam assim, ah, tá, mas o que é a avaliação de desempenho? Aí vem alguns RHs, às vezes um pouco experientes, falam assim, não, para o plano de carreira basta a pessoa ter lá as competências que o cargo precisa. Né? E tem empresa que fala assim, não basta ter o tempo, a cada 2 anos a pessoa tem direito de passar de cargo. E eu já fico muito incomodado, eu falo, não, me dá meta. E aí o pessoal não sabe falar de meta. Eles acham que meta é só a meta do comercial financeira. E não é. E que não é minha, né? Não, isso não é minha. Isso nem me diz respeito. Se eu sou do back-office, se eu sou do marketing, se eu sou enfim, de outro setor, o comercial que venda. Eu tô fazendo o meu aqui todo dia. E, cara, a tia do cafezinho tem que ter meta. Entendeu? A tia do cafezinho tem que ter meta. Uma meta ligada ao negócio também. Ao negócio. E aí o pessoal não sabe, porque lá no negócio em cima, o conselho, enfim, o CEO, tem que definir o seguinte: quanto que eu quero faturar esse ano a mais do que o ano passado? Então, no exercício do ano passado, eu tive o faturamento de 10 mil, por exemplo, e esse ano eu quero aumentar em 20%. Eu quero ir para 12 milhões, vamos supor. Opa, peraí, 12 milhões, então nós vamos aumentar 20%. O mercado está para isso? Aí entra a análise. Então, no meu corpo diretivo e falo, pessoal, nossa meta esse ano é 12, né? De faturamento bruto, mas desse faturamento bruto eu tenho aí um líquido de X que eu quero aumentar por percentual. Então eu chamo meus setores de back-office e falo, olha, vocês, para esse faturamento aqui, né, de resultado, participação no lucro do resultado, eu vou falar de PLR da Lei 10.101. Nós precisamos economizar back-office aqui. E o pessoal que traz a receita precisa aumentar aqui. Então, quer dizer, a visão da administração só tem 2 formas da empresa crescer. Eu diminuo a saída de dinheiro e eu aumento a entrada. Então, quais são os setores que fazem com que o dinheiro não saia? O financeiro que não paga, que começa a pagar as coisas em dia e não gera multa. O meu contábil que não gera multa, o meu DP que não gera multa, enfim. O meu compras que consegue fazer as mesmas compras com um budget menor e ele consegue economizar. Eu tenho a tia do cafezinho que economiza no material de limpeza, etc. Aí eu vou lá para o Balance Scorecard, aí eu vou falar de clientes, pessoas, processos, né? Eu vou falar das premissas, ok? Aí eu chamo quais setores que trazem mais grana. A cobrança, que vai ter meta de assertividade de cobrar, né, mais assertivamente, vai trazer mais receita. O comercial. Então, quer dizer, eu tenho que envolver todo o meu organograma nesse objetivo da empresa. A partir desse momento, as diretorias chamam suas gerências abaixo e falam, gestores, nossas metas são essas. Aí eu entro para o setor financeiro. Para a gente atingir isso aqui na empresa, você tem que não gerar multa nisso, 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 nisso. O contas a receber precisa aumentar o seu recebimento, né, a cobrança aqui. E assim, cada setor começa a criar a sua meta baseado na meta da empresa. Aí o RH começa a fazer o seguinte, ó, o financeiro, diante dessas metas suas aqui, por que não está atingindo os KPIs mensais? Aí o financeiro fala assim, porque o fulano ali, sabe, está faltando muito, ele não está entregando e tal. Aí entra o RH estratégia e fala, vamos ver o porquê que ele não está entregando. Moral da história, o RH é o setor, eu até mudaria o nome de RH. Eu chamo de setor de avaliação de desempenho. A principal função do RH é ter os números de todos os setores, tem que concentrar no RH para ele poder ter uma visão geral e falar assim, opa, fulano, seus números não estão batendo, tem 2 meses, o que está acontecendo? Vamos desenvolver, vamos trocar, vamos fazer o quê?
o setor fulano, você não está desenvolvendo há tanto tempo. O que está acontecendo? Vamos trocar, vamos desenvolver, vamos fazer o quê? Então, Para você, o RH é o óleo, é aquele que percorre toda a engrenagem, todo o motor e faz isso rodar junto. Ele precisa saber de toda a engrenagem da empresa. Ele precisa ter o conhecimento de toda a engrenagem e ter conhecimento do resultado de cada área, como que está. Tá. O senhor, diga, tem gente perguntando, né? Fiquem até o final. Não, eu vou fazer. Aí você vai entrar no campo específico da nossa live referente ao comportamento. Por quê? O que eu vejo dentro das empresas, assim, por mais que o meu setor não seja, eu não estou em vendas, eu estou lá no back-office, que eu sou de despesa, né? O departamento originário de despesa. Por mais que eu seja de lá, a partir do momento em que eu estou engrenado com o propósito da empresa, no geral, não necessariamente só o financeiro, que faz parte, mas todas as métricas da empresa. É minha responsabilidade, enquanto colaborador daquele barco que seria afundar eu junto, falar dos problemas. Então, ok, às vezes eu estou aqui atrasando, como você deu o exemplo do financeiro, mas eu estou atrasando porque o comercial demorou para lançar X no sistema. Ou porque ninguém está escutando o cliente, eu aqui falei com o cliente, escutei. Então, vem uma questão efetivamente de um comportamento, de estimular um comportamento do todo. Não é necessariamente o core do seu departamento. Só que o que você está escutando aqui, ele nutre um indicador muito positivo para a gente melhorar um processo que vai ajudar no resultado daquele outro departamento, ok, da empresa inteira. Só que aí a gente vê que isso não acontece na prática, né? A gente vê comportamentos completamente... Aqui é o meu, eu não vou fazer nada porque esse é o problema do outro, não é o problema meu. Então... Como lidar? Eu gosto de provocar o caos nesse momento. Eu preciso provocar o caos. As maiores mudanças da humanidade aconteceram em meio ao caos. Então, assim... Como provocar o caos? Eu gosto muito de... Eu gosto ainda da velha e famosa reunião mensal em termos de resultados. Final do mês, fechou o mês, me dá os números. Sei lá, dependendo do tamanho do corpo diretivo, o pessoal do comercial, diretoria comercial junto aos seus gestores, cada um apresenta os resultados do seu setor. Administrativo, idem. E nessa reunião, o que acontece? Cada um tem um tempo para apresentar e aí começa uma lavagem de roupa, teoricamente. Se você, por exemplo, é da tesouraria, vou colocar um outro, você é da TI, e eu sou lá do compras, por exemplo. E aí você vai apresentar o seu resultado da TI e você vai falar assim, olha, nós temos o nosso índice de funcionamento de maquinário está assim, 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 assado. Ok. E aí o diretor vai virar para você e vai falar o seguinte, pô, o que está acontecendo, como é que é? E você coloca lá na tua apresentação, olha, por conta disso, disso e daquilo. Você vai me cobrar, vai virar assim, não, é porque o pessoal do compras está atrasado comigo nisso, 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 nisso e nisso. Compras, justifica. Aí o compras anota lá, fala, não, ok, então até terça-feira aqui, quarta, nós vamos começar. Então, quer dizer, eu facilito a comunicação. O que acontece é que cada um... Mas isso sempre o RH envolvido, na sua perspectiva? Eu falo que o RH é o que tem que encabeçar. Se você deixar ele isso... que provoca, ele é esse provocador. Ele tem que ser o provocador. O RH ele tem que ser o provocador do resultado. E quando a gente trabalha numa empresa do que não tem um RH que pensa assim, como que eu, líder do meu departamento, que tenho que entregar uma experiência para o cliente, que eu tenho que administrar esse comportamento, esse conflito interno, só que eu não tenho esse suporte, esse elo do RH. Como que, na sua opinião, como que eu poderia me portar como líder? Eu tenho uma máxima comigo hoje, eu até provoco uma reflexão. O que a maioria... Não estou generalizando, tá, gente? De novo. O que a maioria dos RHs hoje, fazem? Vamos refletir? A maioria estão fazendo o seguinte, eles estão fazendo o que os líderes deveriam estar fazendo e não fazem.
O RH hoje, normalmente, ele é muleta da liderança. Acontece qualquer pepino de pessoa no setor, o que o líder faz? Não é problema meu, vai lá resolver no RH. Manda para o RH. RH, resolve aqui. RH, conversa comigo. RH, o que eu faço? Então, o RH, ele está ensinando o líder a liderar. Então, se eu não tenho um RH na empresa, quem tem que fazer RH? São os líderes. São os líderes. Então, eu tenho que ter lideranças prontas para fazer isso. Agora, quando eu tenho numa empresa, eu tenho um RH e eu tenho a liderança fazendo o papel dela de verdade, eu começo a desafogar o RH para trabalhar estratégico, porque em cada setor eu tenho um líder que sabe de legislação, que resolve um conflito, que trabalha o colaborador dele. Eu não preciso sobrecarregar o RH com picuinha de relacionamento na empresa, com gente que faltou, com dúvida de departamento pessoal. O líder mesmo faz esse intermédio, não precisa levar. Então, eu tenho um RH mais estratégico. Aí, a sua pergunta, a empresa não tem um RH. Os líderes precisam estar preparados para fazer esse papel, entendeu? Então, alguém tem que levantar a bandeira e colocar o calço. Exatamente, porque a gente vê, né? As contratações são sempre pela competência efetiva, né? Pelas hard skills, e as demissões justamente pelo relacionamento. As pessoas não sabem se relacionar. Elas não sabem se comunicar, não sabem, diante de um conflito, o que a gente faz aqui? Porque eu tenho um propósito, que é o mesmo que o seu, inclusive. Como que a gente chega nesse resultado, né? Ainda mais agora quando a gente está falando nas empresas, até atendimentos do cliente, que são várias gerações juntas, então vários mindsets. E aí, como que eu mantenho essa união para se entregar um resultado que não é fácil hoje, né? Alguém tem que levantar bandeiras. Se cada um ficar no seu setor, ninguém levanta. Eu preciso de ter bundas maiores, como eu costumo dizer. Por que bundas maiores? Olha um trocadilho. É porque eu tenho cadeiras na empresa de diferentes tamanhos. E às vezes eu tenho uma cadeira grande, que é de um peso, uma responsabilidade grande, e a bunda que está sentando é pequena. Uma bunda grande para sentar, para ocupar um cargo grande. Então, eu não tenho tempo para malhar essa bunda. Eu preciso trazer uma bunda grande. Então, quer dizer, eu preciso trazer uma maturidade maior para poder provocar mudança. Então, essa uma das empresas que eu estou atendendo aqui em Goiás, são 3 lojas hoje e o objetivo é chegar a 50 lojas, tá? Nos próximos 10 anos. Então, só esse ano já vamos dobrar de tamanho e vamos para 6 lojas. E eu analisei o corpo atual e falei, caramba, precisamos de bundas maiores, precisamos de pilares. Então, vamos trazer alguém comercial que vai provocar um caos, que tem uma maturidade. Excelente. Você chegou num ponto que eu vejo muitas empresas, e quando eu vou dar consultoria, né, e a gente identifica as pessoas, e quem tem não tem essa estratégia de negócio, elas adaptam o cargo para aquela pessoa e não o contrário. Então, eu preciso de alguém que seja, sei lá, comercial. E coloca para aquele cargo, né? Adapta uma melhor pessoa vendedor. Que estava lá, o melhor vendedor, que não tem essa expertise, ponto. Então, é uma versão que a gente vê na realidade, e tá aqui todo mundo que está assistindo, que tenha essa visão. A gente não é adaptar o cargo para aquela pessoa. A gente precisa ter a pessoa certa para aquele cargo. Porque aquele cargo exige esse grau de maturidade, exige essa coragem, né? Quando a gente está falando especialmente de liderança, uma das primeiras perguntas que eu faço assim, por que você quer liderar? Eu acho que tem essa autoconsciência que você está falando de aumentar a capacidade dele. Por que você quer liderar? Você entende que a partir do momento que você está liderando, e eu falo assim, a gente coloca uma mochilinha que tem muitas responsabilidades, muitas. Tem bônus e tem muitos ônus. E um deles é você ter a coragem de falar, a coragem de ir contra a maré, mas a partir do momento que você tem o propósito e o porquê, você vai e você junta com pessoas, você troca, porque você não abre mão daquilo
que você precisa entregar, porque você tem a consciência do cargo que você ocupa, né? Sim, sim. Edu, Oi, consciência. é... Pode falar. pode complementar. Não, é porque o pessoal está falando de comunicação, que o pessoal não é envolvido. Muitos líderes têm medo da comunicação, a verdade é essa. Tá? A verdade é essa. Você tem pessoas querendo ocupar o cargo de liderança e a gente muitas vezes cometem-se erros primários. Por exemplo, eu preciso de uma bunda grande para o cargo e aí eu vou pegar uma pessoa e vou colocar ela na esperança que ela vá para a academia, malhe e ela ocupa o tamanho certo da cadeira. Mas quanto tempo que ela vai demorar? E aí eu trago uma bunda correta do mercado e coloco lá. O que eu vou causar? Aí eu tenho um medo da liderança, ou se o RH não é tão estratégico, de fazer essa comunicação com a parte operacional, que foi o que a Camila falou aí. Fazer o quê? Comunicar com essa parte operacional e falar assim, galera, é o seguinte, olha o que está acontecendo. Nós estamos trazendo uma pessoa de fora aqui por conta disso, 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 disso e disso. E aí o plano de cargos e salários, e veja bem, eu sou especialista em cargos e salários. E eu sou o primeiro que levanto a bandeira da carreira interna. A minha vida, eu fui feito por carreira interna. Aproveitamento de talento. Sim. Estimular. Estimular ai. Boa. Se eu te contar a história desse camarada que está falando aí, você vai entender um pouquinho. Esse camarada aí, ele é mestre e doutor em jornalismo, formado em jornalismo, e hoje, o que ele faz? Ele é diretor de um hospital e ele é médico, inclusive. Muito bem-vindo, prazer ter você aqui, Will. Ele é jornalista pela Universidade Federal de Goiás e mestre e doutor em Portugal, em Coimbra, em Viseu, lá. E aí agora ele fez medicina e é diretor de um hospital no Distrito Federal, inclusive. Está aí combatendo a Covid, aí, dizendo ele. Parabéns, muito obrigada. Agradecer. E aí é a audiência privilegiada. Então, assim, eu sou o primeiro que levanta a bandeira do crescimento interno. Primeiro. Só que eu sou o primeiro também da boa comunicação. Eu tenho que falar para o meu pessoal, cara, tu não foi por conta disso. Entendeu? Porque senão eu começo a criar então, isso envolve também, dentro da responsabilidade do líder, esse feedback constante, né? Esse acompanhamento constante. Tem uma frase que traz muita responsabilidade, sim, do líder. Gaste tempo conhecendo as pessoas, né? Gaste tempo, enquanto líder, você precisa efetivamente conhecer todos os seus talentos para que ou você desenvolva, né? Que é o objetivo, ponto, ou você troque, porque aquele cargo, aquele propósito não pode esperar. Então, o líder ele tem que ser o melhor amigo. Ele não adianta, ele tem que provocar ser o melhor amigo. Ele tem que saber quando, ele tem que olhar para a pessoa e do time dele, identificar o que está acontecendo, né? Agora, vejamos, momento de pandemia, nós estamos trabalhando no home office, no trabalho virtual, né? Boa. E como é que a gente faz para gerir essa galera home office, né? Inclusive eu até criei um curso, né? Criei um curso agora, inclusive acho que ele vai, não sei quando é que ele vai subir para venda, enfim. Mas pelo Hotmart, de gestão de equipes home office. Então eu fui estudar um pouquinho como que é a liderança de quem está liderando à distância. E aí, conta pra gente. Se liderar próximo já é difícil, imagina qual o paradigma que os nossos líderes atuais estão enfrentando em ficar no local dele de trabalho, gerir 4, 5 pessoas que estão em suas residências. Ou uma tendência nova. Você tem uma empresa que o corpo seu diretivo, você tem o seu gerente de marketing que está no Rio, você tem o seu gerente de RH que está em Goiás, você tem o seu gerente de financeiro que está em São Paulo, na Paulista. Entendeu? E está home office. E está tudo acontecendo. Primeira coisa, eu tenho que avaliar o seguinte. Quais cargos que eu posso ter que podem ser home office,
quais cargos que são externos e não tem condição de ser home office, você tem que atender o cliente externamente, um vendedor externo, um instalador, enfim. E qual cargo que eu não posso ter em home office, que eu tenho que ter ele presencialmente? Por exemplo, fisioterapeutas, pessoal de instalação de TI que tem que ir lá presencialmente fazer uma instalação de um hardware. Eu tenho cargos que não podem ser home office. Primeira coisa, eu tenho que ter essa visão. Depois dessa visão, eu tenho que ter uma visão da legislação. Nós temos legislação agora da Reforma Trabalhista de 2017 que trata com o trabalho remoto, que é o trabalho home office. Então, a gente fala sobre essa legislação. Então, o líder home office tem que ter consciência de que, por exemplo, o trabalho remoto no home office, ele é considerado um trabalho de um cargo de confiança. Ele não tem horário para cumprir. Você não pode exigir. Mas aí vamos falar a realidade, não é o que está acontecendo, né? A gente está vendo Não um monte de pessoas super estressadas. 8 horas da manhã. Não tem 8 horas da manhã, não tem hora para acabar, não tem horário de almoço, não se respeita, fim de semana. Então, assim, aí quando a gente não atende, marca reunião do nada, aí a gente não atende e acha que a gente está assistindo Netflix, né? Tá ali, já tá no sofá, já tá de pijama mesmo. Então, como que a gente pode lidar com isso, Eduardo? Como que a gente pode, enquanto líder, estabelecer esses limites, ou mesmo enquanto liderados, né? Somos liderados. Como que a gente pode, estrategicamente, também acionar nosso líder de juntos a gente aprender e ter uma nova realidade que a gente vive hoje? Decente para todo mundo, né? Gestor... Eu só te fazer uma pergunta antes de eu responder. São 21h22. Que horas tu ligou aqui? Porque eu acho que 1 hora o Instagram corta a gente. Corta, é isso mesmo. Eu liguei 35. 21h35. 20h35. Tem alguns minutos. Tem algumas perguntas aqui que eu vou responder, mas já falando. O gestor que ele está em home office, para delegar essa galera, primeiro ele tem que ter um contrato com a pessoa home office. Se ele vai ser transferido para home office, ele tem que ter um adendo no contrato de trabalho dele, primeira coisa. Falando e para os novos funcionários, já também, com contrato diferenciado. Também, diferenciado. Por quê? Você tem que citar que tá. O colaborador tem que declarar quais ferramentas que ele tem para trabalhar, se é dele e vai estar à disposição ou não, tem que estar citado. Se ele tem que ter um computador ideal, se ele tem um sinal de internet ideal. Se não Tudo tiver... isso é responsabilidade da empresa. Não, aí que tá. Tudo isso é responsabilidade de um acordo. Ah, tá bom. Responsabilidade de um acordo. Se eu sou colaborador e falo para você, chefa, tudo bem, eu vou usar minha máquina, eu vou usar minha sinal de internet. E aí, ok, então vamos colocar no contrato. Tá? Se eu falar, chefa, eu não tenho nem computador nem internet. Aí, se a empresa quer que trabalhe home office, aí a empresa fala, não, tudo bem. Né? Leva o notebook, assina o termo de responsabilidade e eu te pago mais X aqui de variável como pagando a tua internet. Entendi. Primeira coisa. Então, tem que estar tudo num acordo, né? Na Reforma Trabalhista de 2017. A partir daí, o líder tem que começar a saber que ele não tem que ficar ligando 8 da manhã para ver se o cara está online. E nem 6 da tarde. Não, é porque hoje os líderes eles confundem, né? Não trabalho remoto. É simplesmente como se... E home office não é isso. Não é um trabalho remoto. Não é. E aí, o que vai acontecer? Ele tem que criar um manual de trabalho home office para aquela função. Eu tenho que ver o meu job description e ver lá o que eu tenho, o que eu não tenho, lá na descrição. Uhum. Então, agora, mais do que nunca, o processo de cargos e salários ele vai ter que rodar obrigatoriamente, tá? E depois, isso até como preventivo jurídico, né? E depois eu tenho que criar meta-indicador. Não adianta eu mandar você para sua casa, e aí chega no final do mês eu falo assim, o que você fez? Só call, o dia inteiro fazendo call. Né? Então, assim, e aí o que muitos líderes fazem? Pegam o celular e começam. Deixa eu ver aqui se ele postou alguma coisa na internet, deixa eu ver se ele está trabalhando ou não. Ó, você postou aqui tal hora na internet, você não estava trabalhando. Pô, que maturidade, né? Então, você tem que ter indicadores e metas para cobrar, não tem como. Então, o líder home office, ele tem que ter isso. E tudo isso eu trato, inclusive, no meu curso, né? Agora, me perguntaram aqui, pensando especificamente em análise de comportamento, que ferramenta simples e útil para qualquer líder?
Análise do comportamento, ferramenta simples e útil. Lógico, eu penso muito que hoje nós temos ferramentas de análise do comportamento gratuitas e um conhecimento aberto. Eu sou um militante praticante do Enneagrama, sou suspeito, né? Eu sou instrutor de Enneagrama, acho que foram 1.700 alunos que eu já treinei em Enneagrama, são 64 turmas no Brasil que eu já fiz de Enneagrama. Então, eu sou um defensor do Enneagrama. Eu gosto muito do DISC Mas também. eu também gosto disso, mas uma forma, assim, útil, vamos lá, vou começar a aplicar agora, né? Eu não preciso efetivamente estudar. Eu, como líder, amanhã, tô saindo aqui dessa live, amanhã já vou aplicar para os meus colaboradores. O que você acha que a gente poderia dar de dica? Hoje o mercado oferece muito a questão do DISC, né? Uhum. Gosto muito do DISC, em termos de comportamento. Eu sugiro o DISC hoje pela questão de praticidade, tá? Pela questão de praticidade. Agora, a gente tem MBTI, a gente tem alguns outros, o Quantum também, o pessoal não está usando muito mais. Hoje, o DISC está sendo um dos mais usados. Eu adoro, eu gosto muito do DISC. E uma outra pergunta, acho que para a gente finalizar assim, como que a gente pode manter a cadência da nossa equipe? Porque vamos lá no começo, ok, todo mundo home office do nada, vamos lá. Aí a gente já está indo para 3 meses já nessa situação. A gente, ok, provavelmente vai voltar, mas também não sabe, tem empresa que não vai voltar mais esse ano. E a gente percebe nitidamente as pessoas estão mais cansadas justamente por esse acúmulo de serviço que não tem respeito, né? Faz o trabalho remoto e não home office. E aí a gente está vendo a performance diminuir, o ritmo diminuir e especialmente o engajamento. E equipe que não está engajada não entrega, ponto. Entrega abaixo ou entrega de qualquer maneira. E que não é o caso, né? Hoje as empresas a gente tem que entregar no máximo porque a gente não tem mais tempo para errar. Legal, legal. Eu venho da área do esporte também, né? Eu tenho na minha biografia, eu fui jogador de futebol também. E faço trabalho de coaching com atletas profissionais, inclusive. E eu sempre falo que um time, ele tem que ter essa cadência, ele tem que ter uma sequência. Você pode ver que dentro de um campeonato de qualquer esporte, você tem um começo e aí às vezes o time cai, às vezes o time vai, às vezes cai, vai. Na empresa é a mesma coisa. Qual que é o papel do líder? Fazer o up o tempo inteiro. Ou seja, em home office, eu tenho que ter rotina de reunião com a galera, com todo mundo, tá? Por exemplo, no Zoom, gosto muito da plataforma do Zoom. Eu coloco todo mundo lá e eu coloco indicadores. Eu começo a criar, entre aspas, uma competição saudável dentro da minha equipe. Né? Pessoal, olha, os indicadores estão assim, indicadores estão assim. Mês que vem, vamos ver como é que tá e tal. Olha, preciso entregar isso, preciso entregar aquilo. Eu começo a criar entre eles poxa, eu vou fazer mais gol que você, eu vou, entendeu? Eu preciso criar isso de forma saudável para que isso não vire uma competição não saudável. E aí entra muito De acordo com o a perfil de maturidade. cada colaborador, né? Também. Exato. Porque Perfil de cada. tem pessoas que, ok, eu adoro essa competitividade, pode me expor, Uhum. que eu tô junto, né? E a partir do momento que eu conheço o meu liderado e sei, não, esse daqui, ele é mais técnico, ele não gosta desse tipo de assunto, então a gente não entra, eu não tenho como motivá-lo de uma coisa que não faz sentido para ele, né? Sim, sim. Eu falo muito que você pode ler quantos livros de liderança você quiser, mas o líder realmente é aquele que pega e mostra como que faz. Ele lidera pelo exemplo. Né? O Oscar Schmidt fala na palestra dele assim, eu sou líder, mas me dá a bola aqui, deixa eu te mostrar. É assim que arremessa, tá vendo? Vai lá. Então, o líder, ele não precisa pedir. Olha o exemplo que eu vou te falar aqui. Se você está numa estrada e você vê um carro parado e uma pessoa pedindo carona, qual a probabilidade de você parar para ajudar essa pessoa? Ser sincero, você está sozinho no teu carro. Jamais. Certo. Agora você passa na estrada e uma pessoa está lá sozinha com o carro estragado, mas ela está tentando empurrar o carro dela para tentar fazer pegar. Qual é a probabilidade de alguém parar para ajudar? É muita. Concorda comigo? Concordo. Então, o líder, ele não vai só pedir para o pessoal, vamos. O pessoal vai ajudar ele se o pessoal vê que ele está fazendo a parte dele como líder, se ele está tentando empurrar o carro junto. Aí o pessoal vai olhar para o líder e falar assim, porra, vamos ajudar esse cara aqui que sozinho ele não dá conta. Então, o líder que só fala,
ele não consegue, tem que ser pelo exemplo, empurrar o carro na estrada. Aí o povo para ajudar ele. Excelente, Edu. Estamos chegando no final. Infelizmente, passou super rápido, né? A gente está falando de dicas, isso é muito bom. Espero que as pessoas que estejam aqui tenham aproveitado um pouquinho. Vou aproveitar para fazer uma print aqui, que eu não sou, um print aqui que eu não sou bobo. Tá, Vai lá, não sou isso. Aí. E a gente vai fazer um sorteio. Um dos nossos protagonistas, que já foi do nosso podcast, o Lucas Fonseca, ele vai fazer um webinar solidário. É assim, óbvio, ele tem um coração imenso, e aqui ele vai fazer um sorteio para quem está nessa live. Por favor, coloca aí no comentário "eu quero" e participar, porque vai ser um webinar muito bacana no dia 9 de junho, falando, conhecendo a experiência do meu cliente. Vai ser beneficente, né? As arrecadações vão ser destinadas para quem efetivamente precisa. Então, coloca aí "eu quero" e a gente vai sortear. Legal. A gente envia, tá? Pedir pro pessoal me seguir aí antes que termine. Pessoal, me sigam aí, vamos continuar mantendo contato. Muito obrigada pela audiência de todo mundo. Assim, um recado final, Eduardo, vou pedir para você dar. Vou dar um meu também, assim, da gente estimular a curiosidade, né? Quando a gente tem pessoas engajadas, elas estão sempre dispostas àquilo assim, mas por que está acontecendo? Por que está dando errado? E etc. Assim, então, esteja curioso da tua equipe, esteja curioso do que acontece lá fora e estimule essa inteligência coletiva para a maré subir, né? Enfim, esse é o meu recado. Entenda por que você quer ser líder, coloque na mochilinha que tem um monte de responsabilidade e manda bala. E aí, legal. Meu recado para todo mundo é: seja feliz com o que você trabalha, faça com gosto, faça com amor e procure se desenvolver. Esteja sempre disposto a fechar o seu dia com aprendizado. Cada dia você tem que anotar no seu caderno: fizemos progresso. É isso. Excelente. E saber que nunca vai ser perfeito, né? Que a gente sempre tem que ir atrás e ponto. E não deu certo hoje, amanhã a gente vai de outra forma, fala com outra pessoa, tenha a humildade de pedir ajuda, né? Porque antigamente a gente não fazia isso. A gente tinha, o líder tem que saber de tudo. Não, eu tenho que ter a vontade de resolver tudo, a vontade de colocar o propósito, mas não necessariamente saber de tudo, né? Peça mesmo ajuda, não tá dando certo, me dá a sua visão. Estimula as perguntas das pessoas, né? E aí, o que você faria no meu lugar? E aí a maré sobe, né, Edu? Muito obrigada. Obrigada pela sua generosidade, por você ter aceito e passado aqui dicas. A gente vai continuar juntos, conectado aí. Depois que você souber do curso, avisa pra gente, tá? Essencial. Vamos fazer outra live depois. Vamos fazer mais lives aí. Bora lá, gente. Muito obrigada. Depois eu vou pegar quem se inscreveu, eu quero, e a gente vai fazer o sorteio, tá? Lucas Fonseca, pra gente estar junto no dia 9. Me marca aí, me manda o vídeo, me marca aí. Tá bom. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Pessoal, até mais. Até.